Hoje vamos falar sobre a relação entre emagrecimento, esteatose hepática e dores articulares. Como que causa a inflamação? O que tudo isso está interligado? Vamos começar falando da SIBO. Normalmente, a gente encontra pelo menos 1.000 micro-organismos viáveis por milímetro de conteúdo intestinal no intestino delgado superior, ou seja, sendo a maioria gram-positiva. A definição de SIBO ela é caracterizada quando tem uma população bacteriana do intestino delgado superior a esses 1.000 micro-organismos por milímetro. Os principais sintomas relacionados a SIBO são diarreia, dor ou desconforto abdominal e inchaço. Outros sintomas relatados nos estudos incluem constipação, náusea, perda de peso, flatulência, febre, sensibilidade à dor. Porém, ainda é difícil de ter certeza se é uma SIBO, porque não há nenhum questionário validado para avaliar isso. Além desses sintomas, outros sinais como má absorção de nutrientes, como deficiência de vitaminas lipossolúveis, a B12, o ferro, os ácidos biliares, o ácido fólico nos glóbulos vermelhos e ainda a SIBO pode ser assintomática. A frequência e a severidade dos sintomas provavelmente eles refletem tanto o grau da SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, quanto a extensão da inflamação da mucosa, por serem sintomas inespecíficos. Eles podem ser confundidos com síndrome do intestino irritável, intolerância à lactose ou intolerância à frutose. E quais são as causas e consequências da SIBO? Ela é prevenida pela ação do suco gástrico, da atividade enzimática do pâncreas, da motilidade do intestino delgado. A diminuição da secreção do ácido clorídrico no estômago, a hipocloridria, ela pode ocorrer por diversas razões, como o avanço da idade, o histórico de colonização pela H. pylori ou o uso prolongado dos inibidores de bomba de prótons. E por essa redução do ácido, pode ter o aumento das bactérias Clostridium difficile, que é uma bactéria causadora da doença inflamatória intestinal. Essa deficiência de acidez gástrica pode também levar a um aumento do quadro de inflamação, deficiência de B12, deficiência de magnésio e de ferro. E uma curiosidade: quem tem SIBO pode ter a B12 baixa e ácido fólico alto, visto que a metabolização da vitamina B12 pelas bactérias intestinais, ela resulta na produção de folato. E além do risco de anemia por essa deficiência da B12, aumentando assim o risco de demência. O processo inflamatório intestinal, ele está associado ao aumento da permeabilidade da mucosa, com o rompimento das tight junctions, possibilitando a instalação de um quadro de alergia alimentar. E esse aumento da permeabilidade facilita ainda a endotoxemia, o que promove a ativação do sistema inflamatório das células que revestem o intestino, ficando um ciclo vicioso de aumento de toxinas e inflamação intestinal de baixo grau. E a deficiência de magnésio, ela pode alterar a motilidade intestinal e gerar constipação. E só para você saber, além da deficiência de magnésio, alguns medicamentos como opioides, anti-inflamatórios, antihipertensivos, diuréticos e antidepressivos podem promover a constipação. E essa redução da motilidade e a constipação são um grande fator de risco para a SIBO. E essa motilidade intestinal reduzida, ela pode comprometer a integridade da mucosa do intestino e facilita a translocação de micro-organismos, os LPS, e nutrientes mal digeridos, levando a prejuízo de outros órgãos, como fígado, pâncreas, tireoide e cérebro. E resumindo, intestino que não tem um bom funcionamento, um excesso de bactérias, uma má absorção, gera um excesso de bactérias que gera LPS, fragmentos que agem como uma cola, que vão se fixar em outros órgãos como o fígado e gerar um aumento da gordura, a chamada esteatose hepática. E por consequência, se você está inflamado, o corpo tenta se proteger, achando que está em perigo
e você não consegue emagrecer. E como saber se eu tenho uma SIBO? Não existe um exame preciso. O mais eficaz é analisar os sinais e sintomas, por isso a importância de ter um nutricionista para chamar de seu e que possa te ajudar. E como é que eu faço para melhorar isso? Recuperar a condição da barreira intestinal com um protocolo bem específico dos 6 R's, que é o remover, reparar, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Melhora dos hábitos alimentares. Então, aqui tem vários cursos falando sobre como melhorar a modulação intestinal, como reduzir esse supercrescimento bacteriano. E além disso, você precisa de uma boa orientação nutricional para recuperar toda a sua saúde intestinal. E alguns exames podem te demonstrar isso, como a B12, a ferritina, o magnésio sérico, no hemograma o RDW, os leucócitos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, a velocidade de hemossedimentação, a homocisteína, a proteína C reativa e o ácido fólico. E eu finalizo essa aula falando: modulação intestinal é a chave para reduzir a inflamação, para auxiliar no emagrecimento, para reduzir esteatose hepática, resistência à insulina, para reduzir dores articulares, que são uma consequência de uma inflamação exacerbada. E qual é o melhor cardápio e os melhores suplementos? Individualidade. Tem que ser o que é ideal para você.